está dito assim: e era-lhes necessário passar por Samaria. Vamos cantar comigo? Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Águas que correm do trono, águas que correm do trono, águas que curam e limpam. Por onde o rio passar, por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber na tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. E era-lhes necessário passar por Samaria. Nós hoje vamos chegar a um grande, maravilhoso encontro. Um encontro que acontece. Eu tenho nessas lives de toda quarta-feira, às 5 horas, eu tenho trazido mulheres para nós compartilharmos a história dessas mulheres. E essa mulher também é uma mulher que não era alienada ao tempo. Era uma mulher que não estava olhando o tempo passar, ela era ciente das coisas. E é lindo o que vai acontecer na vida dessa mulher. Era-lhes necessário passar por Samaria. Nós, antes de tudo, precisamos compreender uma coisa e de saber discernir o que é necessidade e o que é vontade. Necessidade é aquilo que eu preciso fazer. Vontade é aquilo que eu quero fazer. A agenda de Jesus não estava presa à agenda da terra, não estava presa à agenda dos seus discípulos. A agenda de Jesus estava por conta do céu. Era-lhes necessário, a quem? Aos discípulos? Não, ao Senhor Jesus, chegar em Samaria. E nós vamos aqui entender algumas coisas para você compreender a dimensão do atrito, da guerra de 5 séculos que já se passavam entre judeus e samaritanos. Então nós vamos ver aqui que esse povo de Samaria, esse povo samaritano, era um povo, por exemplo, haviam 3 caminhos para chegar à Galiléia. Jesus estava saindo da Judéia, que era sul, e indo para Galiléia, que era norte. Só que
no caminho, no meio do caminho, nessa reta Judéia, Galileia, estava Samaria. Só que tinha um detalhe: os judeus gastavam mais 3 dias, ou seja, 6 dias eles gastavam da Judéia à Galileia, porque não queriam passar por Samaria. E se fosse direto da Judéia à Galileia por Samaria, levavam apenas 3 dias. Não esquecendo que para caminhar isso se caminhava a pé. E não era essa beleza que a gente tem, embora às vezes a gente ache algum buraco, mas não era um concreto. Quem já foi a Israel, como eu também já fui, sabe que lá é um lugar famoso de tanta pedra e tanto pedregulho. Então, caminhava 200 quilômetros, levava 6 dias para chegar à Galileia da Judéia. Mas era um caminho que cansava, você estar pisando em pedras todo o tempo, não era uma terra plana para se pisar, as estradas que caminhavam para lá. E aí nós vemos aqui que começa a nossa história, que era necessário passar por Samaria. Quem eram esses samaritanos? Para o judeu, eles costumavam dizer que aonde passavam os samaritanos, eles não passavam. Eles costumavam também dizer que o samaritano seria o fogo, que seria o combustível do inferno. Como é que isso começou? Como é que começou toda essa situação de ojeriza, de nojo, de não querer passar, de não querer tocar num samaritano? Tudo começa quando Salomão morre. E Salomão morrendo, o reino é dividido. Israel é dividido. 10 tribos no norte e 2 tribos no sul. As 10 tribos do norte, Israel, capital, Samaria. As 2 tribos do sul, Judá, capital, Jerusalém. E aí começa toda uma história. Lá no ano 500 e alguns, que eu não lembro bem, 722, o reino do norte, Israel, é levado cativo, é cativo pelos assírios. E os assírios chegam, pegam o povo, judeus do norte, e o que eles fazem? Trazem muitos estrangeiros para habitar ali. Com isso há uma tremenda miscigenação, uma mistura. Eles se casam entre eles. Ou seja, samaritano era meio judeu e meio gentio, porque ele se misturou tanto que ele perdeu a sua identidade de raça. Ele se misturou tanto que ele ficou também sem a sua identidade da sua fé. O que começou a acontecer? O samaritano, ele começou a casando-se com as mulheres, e as mulheres casando-se com os homens estrangeiros, também casaram-se com os deuses estranhos. E aí não podiam ir a Jerusalém, que estava lá no sul. Não, vamos fazer um monte de adoração a Deus. E esse monte era o Monte Gerizim. Só que tinha um detalhe nesse monte. Esse monte tinha Deus, os bezerros que eram adorados há muito tempo, desde Jeroboão. E tinha os deuses dos maridos das esposas que trouxeram. Mas também eles tinham a consideração de colocar nesse Monte Gerizim o altar para o Deus Jeová. Um sincretismo violento religioso. Eles criam em tudo. Quem eram os samaritanos? Eles não criam no Velho Testamento todo. Eles criam apenas no Pentateuco, ou nos 5 livros primeiros. Eles não criam nos Provérbios, no livro de Salmos. Eles não criam nos profetas. Então eles começam a fazer a sua própria religião de Yahvé. E aí nós vamos ver que esse é o contexto histórico, que Jesus está aí, e que o preconceito do judeu era muito grande com esse povo. Então nós vamos ver que haviam 3 caminhos. Podia-se ir a Galileia pela Pérea, poderia-se ir para a Galileia pela costa, mas Jesus preferiu o caminho que ninguém queria passar e que ninguém passava por ali, que era passar por Samaria. Precisamos encarar também a nossa Samaria nessa manhã.
Encarar Samaria não é uma coisa confortável, não é uma coisa muito fácil. Encarar Samaria, como nós estamos vivendo uma Samaria, você querendo ou não, da pandemia. Dificuldades que nunca enfrentamos. Dificuldades de andar com isso aqui, mas precisamos andar com máscara. Precisamos usar álcool. As mãos estão ficando alcoólatras de tanto álcool, mas tem que ficar. Tem que ficar. Precisamos passar álcool gel. Precisamos estar com distância um do outro. Que vontade que tenho. Tem gente aqui que eu vi hoje, que eu não via desde janeiro. Que eu tirei férias em fevereiro e depois disso a gente só se está vendo agora, graças a Deus. Mas a gente fica com saudade das pessoas, dos irmãos, da igreja reunida. Estamos vivendo uma Samaria, estamos enfrentando uma Samaria. Você não programou 2020 desse jeito. Há pessoas que pagaram festa de casamento e não puderam fazer a festa do casamento. Há pessoas que estavam estudando e que estão tendo seu estudo interrompido. Nossas crianças, inclusive. Passamos por uma Samaria? Estamos passando por ela. Não é confortável, mas precisamos passar por ela. Não vamos ficar nela. Todos possuímos uma Samaria, seja ela financeira, seja uma Samaria emocional, seja uma Samaria espiritual. Precisamos enfrentar e não correr dela. Ir para Samaria é pedagógico. Deus quer nos ensinar alguma coisa. Eu tenho certeza que se eu falar com você essa manhã, se eu falar com você que está aí de longe assistindo, que essa pandemia tem trazido algumas lições para nós. Rever o que a gente está fazendo, rever as coisas de casa, rever valores, rever a vida financeira. Quanta coisa que a gente está precisando parar para ver. E querendo ou não, temos que fazer. E estamos fazendo. Eu olhava e sempre gostei muito de planta. Mas agora eu estou gostando mais porque eu estou vendo a praga que eu não cuidava. Eu só sabia que as minhas orquídeas tinham que dar flor. Eu tacava lá o fertilizante nela, mas não parava para ver. O que eu estou vendo agora, tem uma folha que está com praga, ou eu tiro ou eu cuido dela, ou então ela vai morrer. Nossa sensibilidade para as coisas dentro de casa também estão começando a ficar mais acordadas. Nossos relacionamentos. Estamos enfrentando uma Samaria, seja lá de que maneira for, mas o Senhor, Samaria é pedagógica. Samaria está aqui para nos ensinar. Samaria para os judeus representava rejeição, vergonha. Jesus vai na contramão dos religiosos. Sábado, o homem estava com a mão mirrada. Ele vai e cura. Era sábado, aquela mulher não conhecia, só conhecia o chão, ela não conseguia ver, ela não conseguia sentar, ela não conseguia se arrumar direito, sentava com dificuldade porque ela só via e devia de repente saber a quantidade de buracos que tinha o chão do caminho à sinagoga e da sinagoga até sua casa. Jesus vai, tira aquela mulher lá de trás, chama ela, vem para o meio, não fica aí. Nós mulheres na sinagoga ficaríamos no último lugar. Jesus vai, chama ela. Quem eram os que ficavam? Que isso foi estabelecido pelo homem. Quem é que ficava na sinagoga? Na frente, os mais importantes, os fariseus, os saduceus. Depois vinham os estrangeiros. Só depois as mulheres. E Jesus chama ela para o meio, vem. E o Senhor fala para ela que ela está livre. Depois que ele dá a palavra que ela está livre, ele toca nela e ela se endireita. Há quanto tempo ela queria ter o corpo endireitado e nunca conseguiu? E era sábado. 38 anos, um homem esperava que caísse ali, que pudesse descer ao tanque. Jesus curou 7 milagres no sábado. Ele estava indo na contramão da religião.
pega Mateus, chama Zaqueu, desce depressa, Mateus, vem. O que eles eram? Pessoas não queridas. O que eles faziam? Eles cobravam impostos do Império Romano aos judeus. Eles não eram pessoas benquistas, mas Jesus chama a eles, vem. Encare a sua Samaria. Encare nessa manhã a Samaria que você está vivendo. Ir para Samaria, para Jesus, vai quebrar paradigmas. Ir para Samaria, com Jesus, quebra-se paradigmas. Você está pronto para ver o que ninguém viu? Encare Samaria. Você está pronto para sentir o que ninguém sentiu? Encare Samaria. Você está pronto para falar o que ninguém falou? Encare Samaria nessa manhã. Samaria pode ser evitada? Pode. Tem mais caminho. Tem caminho que você dá uma curva e não precisa passar por ela. Mas as bênçãos não serão recebidas. Porque você, quando encara Samaria, as bênçãos do Senhor vêm sobre você e sobre mim. Essa manhã, quando nós falamos que a gente tem que encarar Samaria, é sair da utopia. Ou seja, eu vou ver o cardápio. A pandemia tem ensinado muito a gente. Eu vou ver o cardápio, qual é o pastor que prega. Se ele não pregar bem, eu não vou não. Hoje eu não vou não, fico em casa. A pandemia está curando isso. Eu dou o dízimo quando eu quero. Eu não quero dar, não dou. Eu não vou, eu não dou. Eu congrego quando eu quiser, da maneira que eu quiser. Isso é o teu evangelho, não é o evangelho de Jesus. É preciso enfrentar e encarar a pandemia. A gente tem que tirar a utopia. Muita gente se dizendo crente. Eu conheço vários que se dizem crentes no Senhor Jesus, que tem fonte de Deus jorrando dentro de si, mas quando abrem a boca é um impropério. Essa semana mesmo eu estava conversando com pessoas que são cristãs de boca. Porque a Bíblia fala que é pelo fruto que a gente conhece a árvore. E eu comecei a falar sobre essa mulher, que eu fiquei encantada a semana toda com o que aconteceu na vida dessa mulher. E aí eu estava com pressa. Mas por que você tem pressa? Porque eu vou ter que pegar. Mas você tem que pegar, você precisa ficar preocupada hoje. Hoje não é terça-feira. Não, mas eu estou com pressa. Eu tenho que pregar. E quando eu tenho que pregar, eu não sei fazer mais nada, a não ser estudar para pregar. E eu não consigo pensar nada diferente. Aí eu comecei a falar com ela. Você sabe qual foi a impressão que eu tive, gente? Daquelas pessoas que já são antigas dentro da igreja, que elas nunca tinham ouvido falar da mulher samaritana, que elas nunca tinham ouvido falar da água que jorra e da fonte que você e eu podemos ser. E aí eu falei, é só abrir João 4, você vai ler a história dela. Mas a gente não entende. A gente não entende. Como que não entende? Quem trabalha, que esclarece, que faz a gente entender é o Espírito Santo de Deus, a sua palavra. Aí eu comecei a falar, eu parei a minha pressa, porque eu comecei a falar do que Deus estava fazendo na vida dessa mulher. E a minha impressão é que eu estava falando para duas pessoas que nunca foram cristãs, que não conhecem a água viva, que não conhecem da fonte que vai jorrar do nosso interior. Quem tem sede, vem às águas. Lá no Salmo 36 diz que Ele é o manancial de vida. Samaria, encarar Samaria nos tira da zona de conforto. Acomodação, tranquilidade. Agora mesmo, eu estou em casa, eu assisto o culto a hora que eu quiser. Não é assim não. Se você estiver em casa, eu não estava bem de saúde há 2 semanas atrás, fui para lá no pronto-socorro e tal, receosa da tribulação do tal do Covid, mas graças a Deus,
Não foi nada demais, era um grande resfriado apenas. Ainda estou com ele um pouco, mas estou bem sã, testada por tudo lá, graças a Deus. Mas eu não sei, esqueci por que eu ia falar isso. Mas eu vou lembrar. Então, evitar o máximo de contato, foi o que o médico falou, não estar com medo de pessoas, isso tem 2 semanas. Eu estava assistindo o culto. Só que eu observei um detalhe. Ei! Para tudo agora. Desliga tudo quanto é celular. Todo mundo sentado aqui e vamos assistir o culto. Vamos prestar culto a Deus. As crianças de colo pequena, todo mundo para. Ela vai ficar inquieta, mas vai ficar inquieta entre 2 pernas. Porque vamos agora cultuar a Deus. Ainda online se cultua o Senhor. E se você tiver a roupa bonita do domingo, coloca para assistir o culto a Deus, para prestar esse culto ao Senhor, para prestar um culto a Deus. A gente não assiste culto, a gente não assiste show de cantor, a gente não assiste show de pregador. A gente oferece a Deus adoração, um culto a Ele. Está em casa, arrume-se, adore ao Senhor, como se estivesse aqui. Mas já está na hora de estar voltando. Aqui você também vai estar seguro. Você vai estar isolado, vai estar com seu álcool gel na mão e vai poder adorar o Senhor aqui dentro. Samaria nos tira da zona de conforto. Mas o que é isso, pastora? Crentes sem novidades. Aquelas 2, parece que eu contei uma história que nunca ouviram. Mas há crentes sem novidade. O que Jesus fez? Como é que você está na sua fé? Fé? Será? Será mesmo? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É prazeroso quando ele chega ao lado de um irmão, de uma irmã, e ela conta a bênção do Senhor. Hoje mesmo já estive do lado de 2 aqui, uma falando: Deus tem trazido vitória dentro da minha casa, da saúde do meu marido, aleluia, glória a Deus. Tem cristão que não sabe contar bênção na sua vida, está no comum, no dia a dia. Será que Deus não está fazendo nada? Quanto você pagou para estar aqui agora respirando? Hein? Quanto você pagou para poder andar e chegar aqui? Hein? Tudo isso é bênção de Deus sobre a minha, a nossa vida nessa manhã. Quando nós paramos para reconhecer que enquanto você respira, muitos estão querendo respirar. Oh Senhor, opera cura naquele que está enfermo. Tu és o nosso Deus. Aleluia. Samaria pode ser evitada, mas as bênçãos não serão recebidas. O que nós podemos entender? Faça, perdoe, tire a sua amargura do seu coração hoje, nessa manhã. A amargura é como uma raiz que quanto mais vai crescendo, mais vai penetrando, a ponto de se transformar numa grande árvore. Há crentes congelados, bloqueados na sua fé pela raiz de amargura. Mas hoje o Senhor quer te dar vitória. A amargura, como é que ela entra? Ela vai sendo acomodada. A raiz, para crescer, ela precisa de estar num lugar escuro. Ela não cresce no claro, mas ela tem que estar num lugar úmido. E esse lugar úmido pode ser a autocomiseração. Coitadinha de mim, ai, pobrezinha de mim, ai, porque fizeram isso comigo, ai, coitadinha. Autocomiseração é a umidade que alimenta a raiz da amargura. Faça, perdoe. O Senhor quer arrancar do teu coração essa raiz de amargura hoje, para que você seja liberto pelo Senhor. Fonte de água viva, fonte de água viva, é aquilo que o Senhor promete que nós vamos ser e somos. Você está dando volta para não passar por Samaria?
Até quando? Até quando? É hoje. Toma Samaria e enfrenta ela. Sai da zona de conforto. Não corra de Samaria em frente. E aí nós vamos ver Jesus chegando a Sicar, ou Siquém, cujo nome Sicar ou Siquém significava cidade dos bêbados. Foi para lá que Jesus foi, na contramão dos religiosos, na contramão da religião. Jesus está em Samaria. Chega ao poço, o poço de Jacó, que era muito respeitado pelos samaritanos. Ele ficava a 1 quilômetro de Siquém, da cidade propriamente. Esse poço não estava dentro de Sicar, ele ficava fora de Sicar, 1 quilômetro. Jesus chega ali e nós vamos ver exatamente, ele chega e se assenta perto do poço. E aí, assim Jesus chegou, ali ficava o poço de Jacó, cansado da viagem. Jesus sentou-se junto ao poço, já havia caminhado 3 dias. Ele estava cansado, primeiro porque a estrada não era mole, segundo o sol a pino. Ele ali era 100% homem, cansaço, sede, mas 100% Deus. E ali, de repente, ficava o poço de Jacó. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Gente, eu pergunto a vocês, precisava comprar pão na cidade 12 discípulos? Os 12 saíram para comprar pão. Jesus foi muito estrategista. Tudo estava no cronômetro de Deus. Tudo estava de acordo com o que ele havia planejado. Porque naquele lugar havia uma mulher que ia fazer diferença na vida, na história de todo um povo. E nós vamos ver aqui que começa. Jesus vai quebrar barreiras, quebrar paradigmas. E nesse encontro, hora sexta, meio-dia, sol a pino, aquela mulher vai ao poço pegar água. Com certeza não era uma mulher rica, era uma mulher pobre, porque uma mulher rica mandaria suas servas pegar água para ela. Era a hora em que os judeus estavam almoçando, ninguém iria sair. Então a essa hora ela falou, ninguém vai me ver e eu não vou encontrar ninguém no caminho. Então é essa hora que eu vou à fonte. Só que aquela mulher achou que aquele dia, aquele início de tarde, seria como todas as outras tardes. Seria uma tarde igual a todas as outras que ela tinha tido em toda a sua vida. Mas aquela tarde, Deus vai fazer diferença através do seu Filho Jesus na vida dela. Quem era aquela mulher? Uma dependente emocional, uma mulher de baixa autoestima, uma mulher que só recebia qualquer coisa, estava bom, mas nunca aprendeu a dar. Ela só recebia, só que ela não tinha critério de receber qualquer coisa para ela. Era como se fosse algo muito, muito bom, não aprendeu a dar. Vamos ver que aquele que pede também é aquele que dá. Jesus vai fazer exatamente isso todo o tempo. Ele pede, mas ele dá. Ele pede, mas ele dá. E nós vamos ver aí que Jesus quebra a barreira cultural. Por que a barreira cultural? Um homem não falava com uma mulher. O judeu ortodoxo, até na rua, ele não falava com sua mulher, nem com a sua irmã, nem com a sua filha. E se um homem falasse com uma mulher, ele já estava quebrando a sua reputação diante de todos. Ele quebra a barreira cultural. Ele quebra a barreira racial. A postura de Jesus há mais de 500 anos era essa briga de judeu com samaritano. Ele está quebrando a bandeira racial. E mostra aí a universalidade do evangelho. Quebrando, rompendo nacionalidade. Jesus veio para todos quanto o receberem. Ele quebra também a barreira religiosa, a cultural, a racial, a religiosa.
Os samaritanos rejeitavam o Antigo Testamento. Eles só criam no Pentateuco. Eles perderam a sua identidade de raça e perderam a sua integridade de ensinamento, de doutrina. Jesus desperta nela simpatia. Dá-me de beber. E a primeira impressão que ela tem é que ela está vendo um homem cansado, pela roupa, um judeu, e pela maneira de falar, um judeu, e pede a ela. Jesus quer resgatar, ao falar com aquela mulher, Jesus quer resgatar o valor daquela mulher, porque ela não se achava com valor. Ela era uma pessoa amarrada, trancada na sua emoção, cativa das suas emoções. Ela não se sentia sem valor, ela tinha vergonha do lugar e das pessoas onde ela morava. Uma mulher cheia de complexo de inferioridade, de perdas. Teve prejuízos, perdeu 1, 2, 3, 4, 5 maridos, e esse sexto já não era marido dela. E aí nós vamos ver que ela, no versículo 9, ela diz para ele, a gente vai ver um diálogo de 6 vezes. Jesus fala, ela responde. Ela pergunta, Jesus responde. Assim, durante 6 vezes você vai contar. Ela era uma mulher antenada, ela não era alienada. Ela sabia do que estava acontecendo, ela sabia dos acontecimentos, mas era uma mulher em cativeiro. E aí nós vamos ver que ela se sente responsável de manter a contenda dos samaritanos com os judeus e dos judeus com os samaritanos. Como sendo tu judeu, fala comigo, uma mulher samaritana. E muitas das vezes a gente precisa entender que a gente não pode ser guardião de contenda. Se o meu pai se desentendeu mal com a minha avó, eu não tenho nada com isso. Passado é passado, isso já foi. Isso é um exemplo. Você não tem que estar trazendo para cá as contendas que já aconteceram familiarmente no serviço, seja lá onde for. Você não pode ser guardião de contenda. Lembrando o que passou, passou. Jesus coloca isso para trás. Guardiã de contenda, lembrando a inimizade do seu povo com Jesus. E ele nem aí para isso. Passado já foi, passou. Jesus desperta a sua curiosidade. Nos versículos 11 e 12, ele fala aqui, ao que a mulher respondeu: o senhor não tem balde, e o poço é fundo, de onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Tinha 25 metros de profundidade o poço de Jacó. Quem chegasse para pegar água tinha que levar corda, tinha que levar balde, tinha que levar caneca. E Jesus está ali sem nada nas suas mãos. Como a gente se engana com as aparências muitas das vezes. Aquela mulher com balde, corda, com caneca, não tinha nada. Jesus sem balde, sem corda, sem caneca, tinha tudo. Ele era fonte de água, água que jamais acabaria. Como às vezes a gente se engana com as pessoas, julgando como ela julgou. Só que quando o Senhor fala com ela, jamais um samaritano ou judeu beberia água da caneca. Jamais. E ela estava ali. Ué, cadê o balde? O senhor quer beber água? E ela estava com um cântaro. O que Jesus estava querendo dizer para ela, que ela foi entendendo depois, é que ele queria tirar, dar a ela, queria ter com ela intimidade, queria que ela entendesse que ele estaria ali mudando a história do seu povo, mas primeiro dela. E aí nós vamos ver que Jesus sabia que aquela mulher, nunca ninguém tinha assumido a ela. Ela era uma pária da sociedade. Mas ele fala nas entrelinhas que ele vai ter compromisso, vai assumir a sua vida. Ela ainda não entendeu, ela não está entendendo muito. E aí nós vamos ver: Senhor, o poço é fundo e o Senhor não tem balde.
E aí nós vamos ver que Jesus desperta nela outra necessidade. Porque assim que ele começa, ele fala: se tu soubesses de com quem estás falando e da água que eu posso te dar. E aí Jesus desperta nela o senso de necessidade. Nos versículos 13 a 15, ele fala: quem beber desta água voltará a ter sede. Ou seja, da água do poço de Jacó, quem beber vai ter sede. Você vai voltar a ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, quero que me dê essa água para que eu não mais tenha sede. Aí nós vamos ver, se tu soubesses. Aqui nós vamos ver, as coisas do mundo não nos satisfazem. Você vê pessoas às vezes tão cheias de dinheiro, mas que se suicidam, perdem a sua vida. Pessoas que às vezes têm todo o dinheiro do mundo, mas a doença ele não consegue driblar com o seu dinheiro e morre. As coisas que o mundo nos oferece é muito pouco para o que o Senhor Jesus pode nos dar. Satisfação era o que mais aquela mulher necessitava na sua alma. Ela aspirava por satisfação e não tinha. E nós vamos ver que nada do que Jesus te pedir será maior do que aquilo que Ele pode te dar. Vou repetir, nada do que Jesus te pedir será maior do que aquilo que Ele pode te dar. Jesus não é porta de fuga, não. Senhor, se tu me deres dessa água, eu não preciso voltar mais aqui. Isolamento? Ficar escondida, sozinha? O cristão não foi feito para isolamento. O cristão foi feito para relacionamento. Mas e agora com a pandemia? Você está apenas com distância física, mas não está proibido de se relacionar com as pessoas. A mídia está aí abençoada para ser usada. O culto do Senhor está aqui para que à distância possamos cultuar a Deus. Jesus não é a rota de fuga. Jesus é a escolha. E aí o Senhor caminha com ela mais um pouquinho. E aí ele vai. Ele foi simpático. Ele chamou a curiosidade dela. Ele despertou nela o senso de necessidade. Mas agora ele vai despertar a consciência dela. Ela quer essa água, ela quer essa água. Primeiro que cristão não se isola, cristão se relaciona. Segundo, que o ide de Jesus é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Então nós podemos entender que não há salvação sem arrependimento. Exatamente o que Jesus faz. Ele destampa a panela do passado e do presente dela. Ela não queria mexer nisso aqui. Ela não queria mexer nisso aqui. Mas vai ter que mexer para ser curada e liberta. Aonde está? Vai, traz o teu marido. Aí ela ficou: não tenho marido. Dissestes bem, isto é verdade. Porque esse que tu tens, tu já tiveste 5, e esse não é teu marido. Vejo que tu és profeta. E sabe o que ela fez? Se escondeu. Eu não vou querer mexer nisso aqui. Mas é em Samaria, é encarando Samaria, que a gente precisa expor a nossa dificuldade para o Senhor. É em Samaria que Deus vai curar a nossa dor, a nossa tribulação, aquilo que está nos engessando, aquilo que está nos prendendo. Jesus toca. A provocação de Jesus é a área que precisava ser tratada nela. Como pode fluir água viva se tem bloqueio? Como pode ser fonte se tem bloqueio? E ela precisava entender que a sua vida imoral precisava ser curada naquela tarde. E ela fala: eu não tenho marido.
disseste bem, porque esse sexto não é seu marido. Vejo que tu és profeta. Essa mulher, a princípio, viu a Jesus e achou ele um judeu com sede e cansaço, pela roupa, pela maneira de falar. Agora ela vê Jesus como um profeta. Está falando aquilo que ninguém sabe e vê. E aí ela sai com a seguinte pergunta: onde se deve adorar? Se eu estou pecando, adoração para o judeu e também para o samaritano era, naquele tempo, adorar era pegar um animal, sacrificar, derramar o seu sangue para expiar o pecado que você cometeu. Dava um trabalho. Então, era um ato de adoração para o judeu sacrificar, levar ao templo, sacrificar, derramar o sangue daquele animal. E ali o seu pecado era perdoado. E ela vai e fala, estou falando que ela não era alienada, ela era ciente e consciente das coisas. E aí ela fala: ninguém sabe, eu, samaritana, tenho templo em Jerusalém, mas eu lá, samaritana, não entraria. No Monte Gerizim, Jesus ia sem chance. E aí ela faz a seguinte pergunta: ninguém sabe então aonde adorar, aonde eu devo pedir perdão para Deus? Aí Jesus diz: vem a hora, e já chegou, que você vai pedir perdão a Deus. E o templo? Eu não posso ir no templo. Ela estava tomando consciência do seu pecado. Sabia que ela precisava ali confessar. Salvação vem pela confissão e pelo arrependimento dos nossos pecados. A salvação vem pela necessidade de uma vida espiritual com Deus que eu preciso ter. E aí ela vai. E o templo? Não precisa mais ir ao templo? E aí Jesus fala: agora o templo é você. E aí, e o sacrifício? A resposta de Jesus estava ali: eu sou o sacrifício. Você não vai mais precisar, como judeu, samaritana, dormir com o seu pecado. Ah, mas isso é mudança demais, Senhor, para mim. É mudança demais. Olha só, Senhor, ela não sabia que era Jesus. Olha só, Senhor, eu vou esperar. Por isso digo, ela não era alienada. Eu vou esperar por Cristo, o Messias. Quando Ele vier, vai me anunciar tudo isso. Ou seja, eu vou deixar para depois esse confronto aí, eu estou parando aqui, entendeu? E quando Cristo chegar, o Messias que há de vir, aí Ele vai me ensinar tudo isso. Aqui acaba o diálogo daquela mulher com Jesus. Porque na 7ª palavra de Jesus, Ele fala: eu sou aquele que estavam esperando. Ele não teve a liberdade de falar lá na Judeia que Ele era o Messias, como também não falou na Galileia. Mas para aquela mulher samaritana, Ele disse: eu sou aquele que você espera. Aleluia, a ficha caiu. A fonte do Senhor começou a jorrar na sua vida. A fonte de água viva começou a nascer sobre ela. Você já conseguiu conter uma fonte num cântaro? Você já conseguiu sustentar uma fonte dentro de um balde? Lógico que não. A fonte a jorrar, manancial de água viva. Ela vai e ela esquece. Ela esquece o cântaro, porque o cântaro era a limitação da sua vida. Ela não estava mais limitada. Ela não estava mais limitada, porque dentro dela tinha uma água agora que jorrava sem parar. A água viva, Jesus, a água viva.
O homem perfeito ali estava dizendo: eu sou aquele que você espera. Você não tem que protelar mais nada, sou eu. Aleluia. E nessa hora, os discípulos vêm chegando, 12 homens, para comprar pão. Eles vêm com os braços cheios de pães. E ela sai, deixa o cântaro lá no poço. E ela faz algo tão lindo. E eu queria aqui dizer a você, a mulher samaritana e as suas atitudes me encantaram. Ela abandona o seu cântaro, ou seja, eu não estou mais limitada a mais nada disso. A fonte que eu tenho agora em mim, ela transborda em um cântaro, não consegue segurar. Ela havia encontrado a água viva que havia saciado a sua sede. Ela proclama o Messias. Ela dá o testemunho. Ela faz uma proclamação pública. Aquela mulher que pegava o caminho ao meio-dia, ela agora vai à sua cidade dizer: ele, o Messias, eu acho ele que é o Messias. E aí ela faz um convite veemente a todos. E ela foi corajosa. Aquela mulher venceu outra barreira. Ela que tinha vergonha e medo das pessoas, ela chega e diz: ele sabe, ele falou tudo a respeito da minha vida. E ela vê um resultado extraordinário. Comportamento dos discípulos: foram a Siquém, foram a Sicar, compraram pães, e ninguém sabe, e ninguém soube que eles estavam com o Messias. Ela vem de Siquém com muitas pessoas, traz consigo a primeira missionária ali em Samaria. Algo improvável, Deus transforma em algo tremendo. Torna-se uma missionária apaixonada. 5 verdades que nós precisamos seguir. Precisamos ter visão que se nós perdermos a nossa geração, a geração que você e eu estamos vivendo, se você e eu perdermos a nossa geração, perderemos o tempo da nossa oportunidade. Se nós perdermos a nossa geração, perderemos o tempo da nossa oportunidade. Precisamos ter a visão de que Cristo, o ser humano sem Cristo está perdido. Precisamos entender que as falsas religiões cada vez se multiplicam no nosso tempo. Precisamos entender que a visão da obra de Deus tem pressa e é urgente. Aquela mulher foi uma missionária em Samaria. E nós vamos ver que 3 fatos eu queria destacar antes de falar sobre adoração. A fé dos samaritanos. A fé deles, eles não queriam mais que de ver Jesus e ouvir Jesus. Eles queriam ter comunhão com Jesus. E samaritanos, que judeu tinha nojo. Jesus ficou 2 dias lá. Jesus comeu com os samaritanos. Jesus bebeu com os samaritanos. Jesus dormiu lá em Samaria. Quebra total do preconceito. O pedido dos samaritanos: eles queriam ter comunhão com Jesus. E o testemunho tão lindo que através daquela mulher, ele é o Messias. Todos os homens falavam: ele é o Salvador do mundo. E Jesus fala aqui que importa que o adorem em espírito e em verdade. Muitas vezes nós estamos enganados com a adoração. A adoração para o judeu era pegar um animal, sacrificar, derramar o sangue para a expiação daquele pecado. Haja sangue de animal, porque é toda hora pecando, né? A Bíblia fala que todos pecaram. Mas Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus traz uma nova maneira de pensar em adoração, não como judeu, sacrificando animal. Importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. Em espírito, ele não precisa de estar em lugar nenhum preso. Jesus é adorado em espírito. Na minha mente, no meu coração, eu adoro o Senhor dentro do ônibus, em casa, aonde eu estiver, eu posso adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor com louvores também, mas adoração não é só louvor. É aquilo que eu digo para Ele, o que Ele é para mim. Eu
te amo, tu és a minha força, tu és a minha cidadela forte, tu és o meu Deus. Obrigada, Senhor, pela salvação que tu tens me dado. Obrigada pelo que eu sou hoje. Obrigada pelo que tu tens feito na minha vida, na vida da minha família. Isso é adoração hoje. Adoração em espírito. Deus é espírito e Deus é verdade. Ele estava cheio de ver nas sinagogas adoração formalizada. Em João nós sabemos que a verdade se chama Jesus. E adorar em espírito não tem lugar, não tem área física que prenda. Não estabelecer imagens para adoração, não preciso disso. Não idolatrar um lugar para adoração, não precisamos disso. Adoramos a Ele em espírito. A verdade da adoração se chama Jesus. O desejo nosso de conhecer a Deus mais e mais na adoração. De que forma a verdade está ligada ao culto? Não é eu falando com você quando começamos a louvar, aperta a mão do seu irmão. Precisamos levar a igreja a entender a adoração na hora de que prestamos um culto a Deus como hoje, pela essa manhã. Quem é Jesus para você? O que Ele tem feito na sua vida? Quais as bênçãos que você tem recebido sem merecer dEle? Ah, Senhor, muito obrigada. Muito obrigada. Quem é Jesus? O que Ele fez por você? O que Ele tem feito na sua existência? Quando você começa a pensar isso em pensamentos ou palavras ou por obras, você está adorando ao Senhor, cantando sim ou cantando não. Você pode adorar ao Senhor em oração, mas você pode dizer palavras lindas para o Senhor nessa manhã, porque Ele recebe toda a nossa adoração. É em espírito e é em verdade que o Senhor recebe a nossa adoração. Você não tem mais trabalho de matar animal, porque o Cordeiro de Deus já derramou o seu sangue para sempre, para limpar os nossos pecados. E olha, se você está aqui, você que está me ouvindo, você é uma fonte. Nós somos uma fonte de água. Vamos desentulhar essa fonte hoje, tirando tudo que está impedindo, para que o Espírito Santo de Deus possa te usar. Aquele livro que você está querendo e nunca escreveu, aquela visita que você nunca faz, e você é tão usado quando visita uma pessoa. Quanta coisa que você pode adorar a Deus com o teu poço jorrando a água viva. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu queria cantar um hino com vocês, fechando em adoração. Tu és como um rio, rio de água viva. Queria que você se levantasse para cantar. Como o rei Davi, quero te louvar. Em adoração, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de água viva. Pode subir, tá baixo, tá baixo. Em adoração, eu tô rouca ainda, irmãos. Como rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração, digno de louvor, aleluia, majestade santa. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor.